A sudoeste de Minas Gerais corre o fabuloso manancial do Rio Grande, que se comprime e se acelera no Canyon, onde está sendo construída uma barragem fundamental para o futuro do Brasil. Furnas, que vemos do alto, com as suas obras já bastante adiantadas, vai resolver o problema do abastecimento de energia elétrica na zona centro-sul do Brasil, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e zona metalúrgica de Minas Gerais. É um empreendimento que se pagará a si mesmo em curto prazo, embora venha a custar só na sua primeira etapa a importância de 6 bilhões de cruzeiros. O presidente Juscelino Kubitschek, cujo governo empreendeu a construção da barragem, chega a Furnas para uma visita de inspeção. A capacidade geradora de Furnas, em sua primeira etapa, será de 1.100.000 kW, equivalente a 1/3 do total de toda a potência elétrica instalada no país. O presidente da República ouve atentamente as informações técnicas que lhe são prestadas enquanto percorre a construção. Nessa altura, as obras da barragem e do imenso reservatório já dão uma ideia concreta do gigantesco empreendimento que será um dos maiores do gênero em todo o mundo, com 120 metros de altura, 500 metros de comprimento sobre a crista e 10 milhões de metros cúbicos de volume. Furnas, ao lado de Três Marias, fará o Brasil progredir mais do que 50 anos em 5 no âmbito da produção de energia elétrica. Chuvas mais fortes do mundo, e o aumento do volume de água poderia pôr as ensecadeiras sob pressão ou até derrubar as paredes. Isso faria com que o paredão de água devastador caísse sobre centenas de trabalhadores. Os engenheiros esperam ser avisados com antecedência sobre o aumento do volume do rio para que possam tirar os trabalhadores de lá a tempo. Até que as paredes da usina principal sejam construídas, tudo o que existe entre os trabalhadores e a ameaça de uma enchente é uma parede de cascalhos. Agora que o Rio Paraná foi completamente desviado, o trabalho mais difícil, ou seja, a construção das enormes paredes da usina de Itaipu, pode começar. Uma usina hidrelétrica trabalha jogando água dentro de turbinas, fazendo-as girar a grandes velocidades para criar eletricidade. Quanto mais alta a usina, maior a queda da água e mais força é produzida. Os engenheiros de Itaipu sabem que a água na usina tem que cair de 100 metros para produzir a quantidade recorde prometida de energia. Mas o leito do rio só tem 50 metros de profundidade. A solução? Construir uma série de usinas secundárias. E isto aumentará a altura da usina principal central de concreto e a fará alta o suficiente para realizar esse trabalho. Isso significa alongar a estrutura da usina por 7 quilômetros vale adentro. Outono de 1975. O trabalho de construção das usinas secundárias começa. Enquanto isso, a avaliação das casas, fazendas e terras no Vale do Rio, que serão cobertos pelas águas, se completa. As autoridades brasileiras e paraguaias sabem que antes de inundar a área vão precisar comprar cerca de 8.500 casas e fazendas. O custo? $500 bilhão no dinheiro de hoje. Isso está no topo dos $20 milhões do custo da usina propriamente dita. As ofertas de indenização estão sendo apressadas. A maioria das pessoas aceitou, mas algumas apresentaram queixas legais. Porém, os engenheiros estão mais preocupados em manter a construção das usinas secundárias dentro do prazo. Eles precisam desesperadamente de mais trabalhadores, um exército deles. O Vale do Rio Paraná é pouco habitado e remoto. Uma das poucas cidades, Foz do Iguaçu, é uma cidade pequena na fronteira. A cidade grande mais próxima é São Paulo, a 1.000 quilômetros de distância. Os gerentes do projeto devem coreografar uma enorme migração de trabalhadores para dentro da área. Eles chegam às dezenas de milhares de todas as regiões do Brasil.
Tudo o que uma grande cidade precisa, desde escola e hospitais até igrejas e jardins de infância, precisam ser construídos. Novas casas são construídas só para abrigar os novos trabalhadores. Há um aumento intenso nas linhas de produção de alimento para alimentar o sempre crescente número de trabalhadores. A cidade de Foz do Iguaçu está crescendo a uma taxa inacreditável. Estamos falando de um movimento para dentro de uma cidadezinha de cerca de 30 mil trabalhadores. O que antes era uma cidade pequena torna-se uma cidade com um movimento inacreditável, praticamente da noite para o dia. Enquanto os novos trabalhadores trabalham na construção das usinas secundárias, os engenheiros estão lutando com o desenho de uma imensa usina principal que bloqueará o rio em seu ponto mais profundo. Todas as usinas deverão ser capazes de uma coisa: elas deverão resistir à inimaginável pressão da água do reservatório atrás delas. Onde a geografia permite, as usinas podem ser simples paredes ancoradas em rochas ao redor. Mas Itaipu não tem essa ajuda do terreno. Ela terá que se sustentar sozinha. Portanto, Itaipu deverá seguir um desenho que recorra somente ao seu próprio peso. Os engenheiros chamam isso de usina de gravidade. A ideia é fazer as estruturas tão pesadas de modo que a água simplesmente não possa movê-las. Para funcionar, a usina terá que pesar 61 milhões de toneladas. Mas a qualidade de uma usina depende de sua fundação. O leito do rio precisa ser incrivelmente forte. Qualquer fraqueza poderá fazer a usina ruir, uma tragédia incalculável. Os engenheiros empreenderam uma pesquisa detalhada. Os resultados são bons. As fundações da usina são firmes e eles têm um trunfo na manga para economizar dinheiro. Uma usina feita de concreto sólido pesaria mais do que o necessário e adicionaria custos altíssimos desnecessários. O plano é fazer as paredes da usina principal ocas. Desde que tenha peso suficiente, ela resistirá à pressão da água, o que não significa que ela seja absolutamente sólida. Ela pode ser oca e ainda assim resistir à pressão da água. Construir a usina oca significa que sua base pode ser ainda mais larga com a mesma quantidade de concreto. E todas as paredes irão se inclinar mais gentilmente, empurrando a água com pressão para a base abaixo, onde a usina é mais forte. Isso também significa que o equipamento gerador de energia poderá ficar dentro da própria usina. É uma solução inteligente. Junho de 1979. Os preparativos para a usina principal estão dentro do prazo previsto e os gerentes estão determinados a continuar assim. Tudo está indo bem. Mas depois o trabalho para abruptamente. Há um problema com o leito do rio. À medida que cavávamos as fundações, descobrimos que as condições, na verdade, não eram bem as que esperávamos. Uma notícia desastrosa. A pesquisa considerou o leito do rio perfeito, mas agora os engenheiros se depararam com uma fraca camada de pedras que se desfazem como um dente podre 20 metros abaixo. Os engenheiros temem que ela não aguente o peso da usina. Se eles continuarem a construção, a usina poderá cair. São cavados túneis na pedra de modo que os engenheiros possam investigar a camada suspeita. Apenas uma inspeção detalhada revelará a escala do problema. Eles rezam para que seja apenas um pedaço de rocha ruim. O engenheiro Conrado Piacentini investiga os segredos do leito do rio. Essa é a rocha boa e essa é a de má qualidade. Como podem ver, é muito macia e não é boa para fundações. A rocha podre está em toda parte no local onde foi planejada a fundação da usina. Construir uma usina de 11 milhões de toneladas em cima disso seria crime e irresponsabilidade. Os engenheiros precisam encontrar uma solução depressa. Os trabalhadores ficam parados enquanto os engenheiros e geólogos lutam com o problema. Finalmente, encontram um plano que poderá funcionar. Eles não podem construir sobre a camada de rochas fracas, mas será que podem substituir essa camada? Como dentistas, os engenheiros retiram a rocha podre e cobrem a superfície com concreto extra forte. Está dando certo, mas o trabalho extra levará meses e adicionará 20 milhões de dólares ao orçamento.
Consertar a camada de rocha inútil poderá ameaçar todo o prazo para a construção da usina. E o calor implacável do sol do Brasil está prestes a dar aos engenheiros outra dor de cabeça. É possível. Obras incríveis. No Nat Geo. Maio de 1982. Os 40 mil homens que estão trabalhando na construção da usina de Itaipu, no coração da América do Sul, têm sido atormentados com um problema possivelmente catastrófico. O leito imperfeito do rio por baixo da fundação pode fazer a imensamente pesada estrutura ruir. Em risco está o suprimento de energia para as futuras gerações brasileiras. Os engenheiros acharam uma solução que parece estar funcionando. Como um dente podre, a camada de pedras fracas embaixo do local da construção da usina está sendo retirada e o local está sendo preenchido com uma camada extra de concreto, de modo que aguente o peso da usina. Ao mesmo tempo, o trabalho nas paredes da usina central continua. Os trabalhadores precisam construir 18 blocos de concreto, cada um deles 4 vezes a altura da Estátua da Liberdade. Cada um dos blocos será erguido separadamente. Enormes estruturas de aço são erguidas para receber o concreto e mantê-lo no lugar até que seja seco. Mas não é apenas a escala do trabalho que apresenta o maior desafio para os engenheiros. Se eles derramarem essa quantidade de concreto da maneira como sempre se faz, não vai funcionar adequadamente. Quando o concreto seca, ele reage com a água criando calor. Em blocos menores de concreto, a temperatura central resfria e assenta relativamente rápido. Mas em blocos grandes de concreto, a temperatura permanece alta por mais tempo. E à medida que a superfície resfria e estabelece uma taxa mais rápida do que aquela do centro, centenas de rachaduras podem aparecer, fatalmente enfraquecendo o concreto. Mas esse não é o único problema. A temperatura pode facilmente passar dos 40 graus centígrados. Se os enormes blocos secarem ao sol, eles alcançarão mais de 90 graus. Isso também poderia causar pontos fracos e rachaduras. Os engenheiros realizam teste após teste no concreto nessas condições para ver como ele reage às pressões extremas. Mesmo um concreto de boa qualidade tem um ponto de quebra. O concreto seco pelo sol deverá ser muito mais fraco. Eles precisam encontrar uma solução. Os engenheiros vêm lutando com o problema do concreto. Sua resposta? Refrigeração, em uma vasta escala. 2 enormes usinas de resfriamento resfriarão cada centímetro do concreto. O engenheiro Adalberto Cheno relembra a cena. A pedra foi lavada com água gelada e depois recebeu ar frio. Usando um grande número de pedaços de gelo, pudemos produzir um concreto com uma temperatura de apenas 4 graus. E pelo fato de termos um sistema de transporte eficiente, o concreto só chegou a 7 graus quando estava sendo posto nos moldes. A escala do trabalho de refrigeração é vasta. As 2 usinas têm a capacidade de resfriamento de mais de 50 mil freezers domésticos. Em junho de 82, a corrida é para permanecer no prazo para a finalização da usina, que é de apenas 3 meses. 7 grandes caminhos aéreos de cabo agora alimentam a fome insaciável da usina por concreto, partindo de 6 enormes usinas de produção. Esse cimento estava sendo trazido de milhares de quilômetros. De uma só vez, alguma coisa como 140 toneladas de cimento chegava a cada 20 minutos. 40 mil pessoas estão trabalhando a um passo equivalente ao de erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. À medida que o projeto se aproxima do fim, a velocidade do trabalho aumenta ferozmente. Adalberto Cheno era o responsável pelo horário de trabalho. Durante a construção da usina, tivemos prazos restritos. Trabalhamos em 2 turnos de 12 horas cada, quase 360 dias por ano.
À medida que a contagem regressiva para a finalização da usina e da inundação do vale começa, os conservacionistas começam a retirar a vida selvagem do local. Eles esperam salvar 30 mil animais, recolocá-los em novas áreas ou em santuários feitos para a vida selvagem. A equipe de resgate sabe que é uma corrida contra o tempo para tentar salvar o maior número de animais possível antes da enchente. Ao mesmo tempo, a imensa tarefa de recolocar mais de 8.500 famílias está acontecendo. Algumas indenizações foram acordadas em simples negociações, outras foram resolvidas nos tribunais. Algumas famílias receberam dinheiro, outras receberão propriedades similares e terras em outra localidade. Algumas dessas famílias viveram no Vale do Paraná por várias gerações. Para muitas delas, será um momento devastador quando tiverem que deixar seus lares para sempre. A trilha de 7 quilômetros da usina finalmente está completa. Itaipu assume seu lugar como uma das usinas mais longas e impressionantes do mundo. Mas o próximo passo é absolutamente crítico.